Olá pessoal, estamos de volta com o ZenoCast. Hoje estou aqui com a minha sócia Ana Prost, inaugurar nossa primeira edição presencial. Durante a pandemia a gente gravou mais de 30 episódios desde startups, advogados e gente que não tinha nada a ver com o direito. E foi um baita sucesso e decidimos retomar agora uma nova edição, só que no presencial, convidando o pessoal para vir aqui no nosso escritório. E hoje, para inaugurar, vamos fazer direto com os sócios, com a minha querida sócia, Ana Prost, quer se apresentar para o pessoal? Isso aí, eu sou a Ana, sou uma das fundadoras da Zeno junto com o Matheus, sou responsável pela parte de marketing aqui da Zeno. Fui advogado um dia, não sou mais, assim como ele. Agora eu cuido do marketing e tecnologia, mas ainda dentro da área do direito. Isso aí, para quem não lembra ou não sabia, eu sou o fundador que cuida de tecnologia aqui na Zeno. Então nós dois somos advogados de formação, né, migramos para outra área. A Ana, enquanto ela migrou para o marketing, para as redes sociais e tudo mais, eu migrei para a área de programação. E é justamente por isso hoje a gente escolheu um tópico que está bem alto, é uma das dúvidas que a gente mais recebe de advogado quando a gente está atendendo, está conversando, que é sobre IA. Como que a gente pode usar a IA no nosso dia a dia, o que vai acontecer nos próximos anos, e é algo que toca tanto a realidade do dia a dia do marketing bastante, quanto a realidade aqui do time de tecnologia. Quer começar, Ana, contando um pouquinho de como que vocês estão usando já, como que a gente está mexendo nisso? Boa. Acho que a IA dentro da área do marketing, ela tem mudado muito o panorama de tráfego pago principalmente, olhando para tráfego orgânico, principalmente em SEO. Então, quando a gente fala de Meta, Google, os algoritmos já estão indo para um caminho em que a IA vai tomar as decisões no lugar do gestor de tráfego. Então, acho que entender isso é o principal cenário, em que o algoritmo ele para de ler como era antes e começa a ler como uma inteligência mais crucial. E dentro da área do marketing a gente tem usado muito para otimizar a campanha, criação de criativos, criação de copies. Então você tem diversos tipos de IA, desde a IA que é melhor para imagem, a IA que é melhor para texto, a IA que é melhor para leitura, a IA que é melhor para criar um site. A gente já tem IAs que você coloca lá o que você quer, ela te dá o site pronto. Então a gente tem usado muito para otimizar a rotina. Então, olhando para marketing cru, principalmente nessa pegada. Agora, quando a gente olha para atendimento, aí você pode falar. Atendimento a gente começou já a utilizar faz 2 anos, né? 2023 foi nossa primeira implantação nessa área. Hoje já foram mais de 80 mil cidadãos atendidos por IA. A IA é capaz de diagnosticar o caso dela, de tirar as dúvidas jurídicas principais. A gente, pela natureza da Zeno, nunca entrou na parte propriamente jurídica, mas a gente sabe que tem várias outras startups que já estão trabalhando com isso, né, com a parte de peticionamento. Os tribunais têm corrido atrás já muito disso, né, o pessoal aqui do TJ Paraná, que a gente tem muito contato, eles já estão usando amplamente em diversos projetos, não só nos gabinetes, mas também em todas as áreas administrativas. Então a gente vai ver uma mudança muito radical aí nos próximos anos. Uma das perguntas que a gente mais recebe quando fala de IA sempre a IA vai acabar com os advogados ou não? E é uma pergunta difícil, né? Porque eu estando aqui na área de tecnologia, eu nunca posso negar que eu fico assustado com a velocidade que as coisas estão acontecendo. E eu acho que a gente tinha muitos sinais, né, dessa velocidade, mas a gente não percebia. Porque se a gente pegar a história ali da evolução tecnológica, a gente está em um momento muito singular, muito novo na nossa história como humanos, assim. Então, se a gente pegar lá atrás, os humanos existem faz 2,5 milhões de anos, eu acho. Algo assim. A gente levou, 1 milhão quase para conseguir sair da era de 100% da pedra, com a descoberta do fogo e tudo mais. Mas a gente descobriu, entrando no ritmo mais próximo da gente, faz só uns 15 mil anos, eu acho que a gente descobriu a agricultura, né, o 10 mil antes de Cristo, uns 12 mil anos que a gente começou a agricultura, que foi essa grande revolução tecnológica. Então, disso ali foi 2 milhões para chegar ali. Dali para a gente chegar em algum outro grande marco, que foi a escrita. A escrita acho que é 3 mil antes de Cristo, então foi mais 7 mil anos. A diferença já é ridícula.
Aí a gente chega na imprensa, né? Na primeira vez que a gente conseguiu escrever e divulgar conteúdo escrito de forma acessível, né? Com Gutenberg ali em 1400, então foi mais uns 4.000 anos, já foi metade do tempo da última grande revolução. Dali para a gente chegar na Revolução Industrial, com as máquinas a vapor, foi menos de 300 anos, aí para eletricidade mais uns 100 anos, da eletricidade, né, que foi século XVIII, para computador uns 150, do primeiro computador, que foi em 1940, final dos anos 40 ali, para chegar na internet foi mais uns 30 anos, 30, 40 anos, da internet para IA foi 20 anos, né, foi 30 anos mais ou menos. Então o ritmo que a gente está tendo inovações totalmente disruptivas e que mudam completamente a nossa realidade, ele está ficando cada vez menor. E se a gente pegar da própria IA, né, as primeiras coisas que a gente viu 10 anos atrás, né, os primeiros testes, ou até mais recente, para quem começou já a acompanhar ali em 2022, quando a OpenAI estava já lançando algumas coisas, o salto de qualidade que a gente está tendo, cada ano é como se fosse uma nova IA. Né? Se a gente pegasse como se fosse uma criança evoluindo, ela está evoluindo 15, 20 anos por ano. Então, onde ela vai estar daqui a 5 anos? Eu não sei e ninguém sabe. E quem fala que sabe está mentindo porque não sabe não tem como saber. A gente viveu isso, né? Quando a gente começou a trabalhar com IA era uma coisa, tinham várias limitações. A gente usa a IA para filtrar as pessoas que vêm buscando advogado. Então, a IA faz esse entendimento, se a pessoa tem uma dor jurídica ou não, e a partir do momento que ela tem, aí a gente envia para o advogado. Então, nesse pedaço, que é o que a gente usa a IA, lá no começo a gente já tinha dificuldade, a IA não conseguia ler documento. Então, se a pessoa enviasse um documento do Serasa, por exemplo, a IA não ia conseguir ler. Agora, a IA já lê, já interpreta, daqui a pouco está acessando o site da IA. Nesse Serasa. exemplo específico do documento, que a gente viveu essa velocidade, né, ao vivo, porque quando a gente implementou a primeira versão da IA, não lia documento. Então a gente falou, não, vamos criar então um mecanismo aqui que toda vez que cair um documento vai passar para um humano, revisar manualmente e passar uma transcrição para a IA conseguir entender o que era. Quando a gente terminou esse projeto para implantar essa nova ferramenta, a IA já tinha aprendido a ler documento e se tornou obsoleto o que ele tinha desenvolvido. Então a velocidade da mudança impacta até aqui a gente. E aí voltando para o advogado, não tem como negar que a realidade do advogado vai mudar. Sim. Vai se transformar 100%. Vai acabar? Acho difícil, né? Na essência do que é um advogado, dessa pessoa que está ali para representar direitos, para assessorar em momentos difíceis o ser humano a lidar com as burocracias do dia a dia, essa posição vai seguir existindo de uma forma ou outra, mas o dia a dia, se ele já mudou radicalmente só do processo virar eletrônico, agora com a IA nos próximos 10 anos vai mudar muito ainda. E eu sou muito otimista, principalmente porque como eu trabalho com marketing, e aí eu tenho um outro olhar, né? Você olha muito para a máquina, eu olho para a pessoa. Como eu trabalho com marketing, eu vejo que apesar de você ter um avanço grande da IA, as pessoas continuam sendo pessoas. É uma coisa que eu sempre falo, você vai me ouvir falando aqui o tempo inteiro. As pessoas continuam pessoas. Então, o que está acontecendo, inclusive, dentro das mídias sociais? E eu tenho percebido isso cada vez mais. As pessoas estão com uma necessidade de ver pessoas. O que já não funciona mais? Aquela coisa de você fazer algo engessado, um script pronto. O que tem funcionado mais? Uma conversa. A nossa conversa aqui, por exemplo, tende a funcionar mais dentro do tráfego pago, dentro do tráfego orgânico, do que se a gente só lesse um script e ficasse aqui dando aula para você. Então, as pessoas estão com mais necessidade de ver pessoas e de escutar sobre pessoas, e a humanidade ainda continua sendo necessária. E isso, quando a gente fala de advogado e dos problemas jurídicos que tem, e vamos combinar, ninguém vai atrás de um advogado porque quer, as pessoas vão atrás de um advogado porque precisam. Então não é desgraça. Então ela já está mal. O que as pessoas, e você que é advogado está me ouvindo, você sabe disso. O que as pessoas mais buscam quando procuram um advogado? É um psicólogo, o advogado é quase um psicólogo. Então acho que isso não vai deixar de existir, mas agora a rotina de ter que escrever petição, como era quando a gente era advogado ainda. A gente passou por isso, né? Eu lembro que eu peguei o final que era físico ainda, você tinha que buscar processo físico no fórum, né? 10 autos do agravo. E saía carregando. Hoje isso
já não existe. Os novos formados já nem sabem. Eu me sinto uma tiazona. Não existe mais estagiário para isso. Quando eu falo que eu tinha que buscar processo físico. Então, tinha que pegar o ônibusinho da OAB para passear pelos fóruns, buscar cópias. Eu ia de a pé. Quando tomar chuva. Mas e isso já é uma realidade diferente para as pessoas que estão se formando agora. Então, com certeza vai mudar. Sim. Mas eu não acho que tenha que ter um surto de que, meu Deus, não vai mais ter. Esse lado do humanismo na coisa é uma vertical que as pessoas de tecnologia têm discutido muito. Com o crescimento da IA, cada vez mais o que as pessoas querem é a humanidade. Ninguém, ou raramente, você quer levar um problema desse tipo para um robô. Um chatbot, né? As pessoas ficam putas quando... Esse sentimento talvez seja trauma dos chatbots, mas também um trauma de quantas vezes você foi atendido por um humano que se comportou como um robô. A gente não quer essa frieza, a gente quer pessoas que se importam com nossos problemas de verdade. E aí que o advogado, né, o advogado tradicional, que consegue receber pessoas no seu escritório, vai ter uma vantagem conforme isso se torne cada vez mais escasso, né? Tem um espaço para receber, tem um momento ali que você consiga olhar, mesmo às vezes por uma call. Isso é algo que a IA não vai conseguir, talvez, ou talvez demore mais para conseguir fazer, e dificilmente vai um dia ser igual, né? Da mesma forma, a internet tem essa discussão, né? Com a internet sendo povoada cada vez mais por conteúdo gerado por IA, uma das verticais acredita que as pessoas vão começar a voltar atrás na internet, começar a voltar a consumir conteúdos mais tradicionais que você consegue saber que foram feitos de verdade por humanos, que tem pessoas e tal. No final do dia, quando a gente assiste um filme, a gente não só assiste o filme, mas a gente quer saber quem que é aquele ator, quem que é aquela atriz, a gente quer ver de volta outro filme. E isso são coisas que a gente acaba perdendo ali no universo da IA. Então, vai existir muito mercado, com certeza, para quem conseguir, de certa forma, automatizar as tarefas e ganhar escala com a IA, mas que consiga, ao mesmo tempo, trazer esse humanismo na relação com os clientes. A relação com o cliente vai ser a maior, acredito eu, a maior ferramenta, a maior função do advogado nos próximos anos aí. Então, e quando a gente fala de relação com o cliente, a gente está falando de relação com o cliente, é você conversar na linguagem que ele entende, dar atenção, e é essa relação que vai ganhar realmente notoriedade, não é aquela coisa de você ficar falando em várias linguagens jurídicas que a pessoa não entende nada, porque isso hoje as pessoas já não querem. Quanto mais daqui para frente que a necessidade de ser mais humano vai ter. Então, quando a gente fala relação com o cliente, é uma relação que se importa com o cliente. É o famoso sucesso do cliente, que vocês já viram a gente falando por aqui, que a gente vai falar de novo, mas é isso que vai realmente, já tem sido um diferencial e vai ser mais ainda. Sim, total. Algo que eu também escuto muito, além das dúvidas sobre o futuro, né, o que vai acontecer, eu vejo também os céticos, o pessoal que acredita, não, a IA não funciona, a IA não serve, é o pessoal que realmente não consegue enxergar a velocidade que as coisas estão acontecendo. Eu escuto muito o advogado, mas eu joguei no GPT e ele me falou não sei o que errado, eu pedi um contrato, saiu não sei o que, porque a IA alucina a jurisprudência, então não dá para usar. Eu tento, para contextualizar, tirar da realidade do direito, porque na nossa casa a gente sempre vai ver as coisas com esse desafio, a gente quer defender o que a gente faz. Então eu olho, por exemplo, para os designers, o pessoal que gera criativos, gera imagens. Quantos designers fazem a mesma coisa? Eles olham, não serve para nada, isso aí não funciona, faz conteúdo ruim, não sei o quê. Mas quando a gente olha um ano atrás, essas mesmas IAs que fazem imagem, elas não conseguiam gerar, foi uma coisa que viralizou, depois se a minha moça do marketing puder editar e colocar aqui, a gente tinha aqueles vídeos do Will Smith que viralizaram, que era a IA tentando fazer o Will Smith, reproduzir ele comendo macarrão. Não sei porquê, mas isso viralizou especificamente, várias IAs tentando fazer isso. Era péssimo. O macarrão saía pela orelha, ela não conseguia entender mão, era uma coisa assim, a mão virava salsicha, dava pesadelo a coisa. 11 meses depois, a gente está agora com esse boom que a gente teve recente, né, com os novos modelos de produção de vídeo, que são semi-perfeitos, né, com uma baita disseminação, tanto de fake news quanto comédia acontecendo, e os designers não conseguem perceber, muitos, né, não conseguem perceber ainda o que nesses 11 meses mudou, da onde a gente saiu para onde a gente foi, e não conseguem projetar nos próximos 11 meses onde a gente vai estar. Então a gente não pode se apegar, quando está estudando IA, das limitações atuais dela. Não pode olhar e falar, não, mas é o contrato, não sei o quê. Presuma que em 11 meses ela vai ter o equivalente ao que você teve de 10 anos de experiência, vai ter melhorado esse equivalente. E vai repetir isso, e repetir isso, e repetir isso, e repetir cada vez mais isso. Então ela vai chegar
né, na gente, em você, sim. na capacidade técnica, porque ela é uma máquina, ela sempre ela vai desenvolver essa capacidade técnica do decoreba, do raciocínio lógico ali, objetivo, cada vez mais rápido do que a gente. Então a gente tem que conseguir aproveitar isso e explorar as áreas que ela vai demorar, ou não vai conseguir, ou vai demorar muito mais para chegar lá, que é o lado emotivo, é o lado sensível, é o lado intelectual, é o lado criativo. Mas e aí dentro disso, como que o advogado pode usar? Cara, eu vejo N frentes de atuação, principalmente pegando para os nossos clientes atuais que a gente conversa, onde eles podem aplicar isso. Desde coisas banais e simples, até casos de uso mais complexo. Então, a gente tem, na ponta mais simples de todas, os advogados que estão usando para ajudar no peticionamento. A redigir uma petição, a analisar um caso. Isso parece banal, mas se você ganhar 20 minutos, 1 hora que seja, e somar isso no teu ano, quanto tempo você ganhou usando ferramentas que hoje são gratuitas, né? Você pode usar ali o GPT e trabalhar dessa maneira. Claro que você vai ter que ainda ter suas responsabilidades de verificar a jurisprudência, fazer algumas adaptações. Dali a gente já começa a ter alguns advogados que estão usando de forma mais sofisticada, né? Existem ferramentas de IA para advogados, né? Existem vários players no mercado, tem suas limitações, mas já são bem melhores do que os modelos genéricos. Sempre que a gente puder contratar alguma coisa mais nichada do direito, acaba que a gente vai ter uma eficiência melhor. Sim. Então, buscar essas ferramentas, principalmente para busca de jurisprudência e peticionamento, já é uma realidade. Elas fazem o trabalho que você precisaria ter 3 estagiários no seu escritório fazendo, ela faz isso. Me preocupa qual vai ser o futuro dos estagiários no direito, porque realmente os trabalhos mais repetitivos, você já com essas ferramentas consegue substituir 90% disso. Para fora do propriamente peticionamento, a gente tem o lado contratual, a gente tem muitas IAs já focadas na geração de contratos, não quer dizer que você não pode personalizar com a tua experiência prática. A gente tem uma advogada parceira que é da área imobiliária, ela sabe especificamente quais são os BOs que acontecem na área imobiliária, qual é o tipo de falcatrua que já aprontaram para cima de um cliente, qual o tipo de atrito que acontece depois. Então ela consegue pegar tudo isso e embedar nos modelos dela e melhorar a IA. A IA não vai ter isso, a IA vai ter uma visão genérica do que é o direito imobiliário, ela não vai ter essa visão prática ainda. Então ela funde essas duas coisas para conseguir entregar para o cliente. Mas ela não olhou e falou, não, a IA não sabe. Não, ela falou, cara, eu entendi o que ela consegue fazer e agora vou pegar a minha experiência do mundo real e vou aplicar aqui. E otimiza o tempo dela, entrega uma fração do tempo que ela conseguir entregar. E aí fica a decisão do advogado no caso concreto. Você pode, com isso, reduzir o quanto você cobra do seu cliente para aumentar o teu número de clientes, enfim, expandir, ou aumentar a tua margem. A opção vai do advogado decidir o que faz mais sentido para o negócio dele. Mas a verdade é que usar a IA vai gerar dinheiro para o advogado, seja economizando tempo, contratações de estagiários, seja podendo cobrar mais do cliente, seja podendo cobrar menos do cliente e ter mais clientes fazendo isso. E aí, saindo do universo contratual, a gente vai ter a área de atendimento, que você falou. Hoje, quase todos os grandes escritórios já estão utilizando IA para algum tipo de atendimento. Desde acompanhamento processual, que quando a gente pega o último estudo da B2L, é o maior déficit dos advogados hoje, a maior queixa dos clientes. É aquele cliente que quer saber como está o caso e o advogado não responde porque tem milhares de coisas para fazer. Tem milhares de coisas para fazer e a prioridade dele não é. O advogado lembra, né? Não, eu sei, mas esse cliente está tudo certo, está lá protocolado, não sei o que, tipo, não precisa fazer nada. E daí o cliente ficou lá. Ficou lá, e o cliente perguntou, ele até lembra disso, tipo, demora eu respondo e ficou lá. O advogado não tem, né, esse lado do CS, você falou assim, de entender a dor do cliente e tal. Escritórios grandes já estão usando para isso. Mexeu uma vírgula no processo, o cliente recebe uma atualização do que aconteceu com uma IA que vai explicar para ele. A IA consegue explicar coisas simples, né? O cliente ele não quer saber. Pensando principalmente na nossa pessoa física, que não previdenciaram, trabalhista consumidor, ele não quer saber o que são os embargos da declaração, qual vai ser a estratégia, se a gente vai revertendo. Ele só, o que aconteceu? Agora está na mão do juiz, o juiz fez esse... legal, ok. Vai demorar muito ainda? Vai demorar muito ainda, porque assim funciona. Pronto. Ele só quer sentir que tem alguma coisinha acontecendo, né? Exatamente. É tipo você chegar numa lanchonete e pedir um hambúrguer e ele está demorando para sair. Você quer ir no balcão, não vai fazer sair mais rápido, você quer ir aí. Não esqueceram do meu pedido mesmo? Não, pedi. Beleza, não esqueceram. É isso. E aí a IA consegue entregar isso no nível mais simples possível. E a gente tem escritórios que estão usando, em vez de no pós-atendimento, né, nesse acompanhamento, no fechamento também, como a gente usa aqui. Então, existem formas super simples de, se você não quiser fazer com uma Zeno, você pode fazer sozinho com uma N8N, com várias ferramentas genéricas. Claro que você vai ter que começar a entrar no mundo de tecnologia para isso,
mas é um pouco inevitável esse futuro para a maior parte de nós. Sim. E aí você consegue conectar no teu WhatsApp, consegue construir modelos que vão fazer um pré-atendimento do teu cliente, nem que seja coisa simples como coletar só qual é o nome do cliente, de qual caso ele quer falar, qual é a situação, e ele agenda uma reunião com você. Não teve nenhuma complexidade grande para você ter medo de colocar ele em contato com seus clientes. Acho que a IA ela é o novo tráfego pago para o advogado. Ou ele arregaça a manga, vai aprender um pouquinho, Sim. ou ele contrata alguém que faz. Exato. Mas não tem vai ter como fugir disso. Não tem como fugir. E eu acho que essa é a terceira aplicação que a gente vê fora a área jurídica, fora a atendimento. A gente tem a área do marketing. E aí a gente tem muito advogado já se alavancando com isso. Desde a produção de conteúdo, a utilização em tráfego pago, a análise de padrões de dados do que tem acontecido. Sim. Isso ainda é algo muito restrito a escritórios maiores, geralmente na área de pessoa jurídica, mas a área de jurimetria está sendo muito alavancada com a análise de dados. Você consegue usar IA para fazer análise preditiva, saber quanto tempo em média esse tribunal está levando, esse tipo de demanda está dando, qual a melhor estratégia. A IA consegue fazer tudo isso hoje nessa área do marketing e te ajudar a focar em teses que façam sentido. Tem algo que a gente usa no marketing que é uma coisa simples que o advogado pode usar dentro do... Ele tem o Instagram dele lá, que ele posta, e ele percebeu que os 5 vídeos dele ali bombaram mais legal. Você pega esses vídeos, você coloca para IA para ela analisar o que tinha nesses vídeos, porque às vezes a gente não consegue entender. Parece randômico pra gente. O que tinha, a IA vai conseguir te listar, porque aqui teve um gancho assim assado, e a partir disso você consegue produzir conteúdos mais estratégicos. Então, toda essa análise de dados que é complexo para a gente como ser humano, a gente tem que saber várias variáveis. E a gente não foi feito para isso essencialmente, não é a nossa natureza. A IA consegue muito colocar você lá na frente. Eu acho que uma grande certeza que a gente ainda tem na área de IA e marketing é a área de produção de conteúdo. A gente tem uma limitação atual, e daí eu, com risco de pecar no que eu mesmo falei, eu não sei até quando essa limitação vai existir. Mas a IA depende de conteúdo ainda produzido por humanos. Uma IA alimentada com conteúdo produzido por outras IAs, ela tende a definhar. Então, para as IAs seguirem crescendo, a gente precisa que a internet continue produzindo conteúdo humano. E aí, quando a gente utiliza a IA para produzir conteúdos feito com a própria IA, então, fazer um post no TikTok, um post no Instagram produzido com a IA, por enquanto as plataformas ainda estão aceitando, algumas mais, outras menos, algumas com mais restrições. O YouTube ali tem ficado mais em cima disso, até porque ele pertence ao Google, que é um dos grandes players da área de IA. Já o TikTok, o Instagram e o Facebook não tem mostrado muito ainda coisa em cima disso, porque não estão tanto nesse foco, mas provavelmente vão acabar entrando nisso também. E aí a gente tem uma oportunidade agora, que é produzir muito conteúdo com IA, mas não sabemos até quando isso vai gerar engajamento. Mas agora é uma oportunidade. Acho que como tudo no marketing é uma oportunidade momentânea. Agora. Que nem a questão do blog. Agora. Quando a IA surgiu, todo mundo usou muita IA para produzir blog. E aí, beleza, ranqueou, só que agora o Google já caiu porque ele entendeu que... Foi uma janela. E aí, só que teve gente que só produziu com IA, que essa janela agora ferrou ele. Porque o SEO é longo prazo. Então, naquele momento, gerou muito lead barato. Mas assim agora já não consegue. Eu lembro mais. Eu não só um, mas eu tenho um específico que eu lembro, mas já ouvi esse relato de vários advogados mais antigos que a gente que lá em 2005 a 2010 já estava mexendo com tráfego pago quando isso aí mal existia. E eles falam, cara, lá era um oceano azul, não tinha nenhum advogado mexendo com tráfego pago, a gente fechava cliente qualificado a 1/10 do custo que é o atual. Hoje a gente já perdeu essa janela, a gente já chegou no mundo que isso não existe. Então agora a gente tem uma oportunidade que é produzir conteúdo, mas não sabemos até quando ela vai ser uma oportunidade viável para a gente seguir utilizando. Mas com certeza, ainda que ela não produza o conteúdo diretamente, ela vai poder apoiar de 1000 formas a produção dele, de N formas, desde ajudar a fazer um roteiro, montar a pauta desse vídeo que a gente está gravando agora, teve ajuda de IA para decidir o que a gente ia conversar. A gente pegou todos os nossos próximos convidados que a gente vai ter aqui para conversar, só jogou o currículo deles lá e falou do que a gente pode conversar com essa pessoa que é relevante para o nosso público, que é esse tipo de advogado,
mostramos as audiências anteriores que tinham sido comentários e tal, e a IA entendeu já mais ou menos o público, entregou pra gente quem que são as pessoas ideais e sobre o que a gente pode falar com ela. Então isso, ainda que seja um conteúdo produzido por humanos, teve uma nos IA, nos poupou pra Ana, não pra mim, muitas horas de planejamento. Com certeza, com certeza. E aí eu acho que a gente poderia ficar horas e horas aqui abordando cada uma dessas aplicações de IA, né, de forma separada, porque cada uma delas abre como fazer, onde fazer, que tipo, quais as ferramentas, e aí depende de vocês irem perguntando pra gente, mandando o que vocês querem ouvir, se vocês querem saber mais da área de peticionamento, querem ouvir mais da área do marketing, mandem que a gente traz as pessoas, a gente mostra o que a gente faz, a gente ensina, faz tutorial, faz o que for, aí só tem que saber, né, o que as pessoas querem pra gente entregar o que fizer mais sentido. É isso aí. Fechamos? Boa. Fechamos o nosso primeiro episódio, retomada, recomeço, não sei. Mas, igual o Matheus falou, por favor, comente aqui embaixo. Vou dar uma de youtuber, então ativa o sininho, segue a gente no canal. Quem tá no Spotify, segue a gente também. A ideia é trazer muito conteúdo sobre empreendedorismo, gestão, marketing, tecnologia, tudo isso olhando para o mercado jurídico, que foi da onde a gente saiu. É um mercado que a gente ama, a gente adora o direito. E a ideia é ajudar vocês a crescer o escritório de vocês também. Isso aí, e não esquece de seguir a Zeno nas redes sociais. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.